Meu enteado se recusou a me ajudar nas tarefas de casa e a cuidar da irmã mais nova enquanto eu me recuperava de um tornozelo quebrado. Então o coloquei de castigo e tirei todos os eletrônicos. A situação saiu do controle quando ele continuou se recusando a obedecer, e eu piorei tudo ao dizer que ele merecia ter sido abandonado pela mãe e que, se não conseguia seguir regras básicas, deveria ficar fora de casa. Eu não esperava que ele realmente fosse fazer isso, mas ele ficou do lado de fora e acabou doente. Quando meu marido descobriu, ficou furioso. Agora ele pediu o divórcio e está buscando a guarda total da nossa filha. Eu, mulher de 32 anos, quebrei o tornozelo em uma queda muito feia há 3 semanas. Precisei fazer cirurgia e agora tenho uma haste de cerca de 15 centímetros e parafuso segurando os ossos. Estou em casa agora, mas não posso colocar peso no pé. Então, tudo desde cozinhar até pegar algo do chão, virou um grande esforço. Meu marido, de 37 anos, trabalha na indústria do petróleo. Ele fica 2 semanas fora e volta apenas um fim de semana. Então, na maior parte do tempo, sou só eu e as crianças. Minha filha, de 3 anos, e meu enteado, de 14, que vou chamar de Ryan. Um pouco de contexto que pode ser importante. Ryan mora conosco em tempo integral há 2 anos. A mãe dele se mudou para o outro lado do país com um novo parceiro, e Ryan não quis deixar a escola nem os amigos. Na época eu apoiei ele ficar. Nunca fomos muito próximos, mas sempre o tratei com justiça. Fiz as comidas favoritas dele, incluí ele em tudo e nunca o tratei diferente da minha filha. Ele não é um garoto ruim, mas é bem típico de um adolescente de 14 anos, ou seja, as prioridades dele são o celular, o Xbox, lanches e dormir até tarde. Ele tira notas razoáveis e não causa grandes problemas, mas sempre foi do tipo que precisa de 5 lembretes para fazer uma coisa. Sempre senti que ando numa linha tênue entre ser a madrasta que se importa e a madrasta que fica pegando no pé. Antes mesmo de sair do hospital, eu sabia que ia precisar de ajuda. Eu não consigo correr atrás de uma criança pequena nem subir escadas várias vezes por dia. Então, na primeira noite em casa, sentei com o Ryan e expliquei tudo claramente. Disse, olha, não estou pedindo nada absurdo. Só preciso de ajuda enquanto me recupero. Isso significa ajudar com comida, cuidar da sua irmã quando eu precisar descansar ou tomar banho e colaborar um pouco mais em casa. Ele concordou. Não reclamou. Achei que estávamos alinhados. Na primeira semana, admito que ele tentou. Fez alguns sanduíches, ajudou no banho algumas noites e até arrumou a sala uma vez sem eu pedir. Eu agradeci sempre e reconheci o esforço. Mas na segunda semana foi como se algo tivesse mudado. Eu pedia para ele fazer o jantar e ele respondia, já vou. Aí passava 1 hora. Quando eu chamava de novo, ele estava no quarto, porta trancada, com fone de ouvido, completamente imerso em algum jogo. Enquanto isso, a irmã chorando porque derramou suco ou precisava ir ao banheiro, e eu não conseguia chegar rápido. Eu chamava e nada. Batia na porta e silêncio ou um já vai, abafado. No fim, eu me arrastava para resolver. A ideia de ele ajudar era justamente para eu não me machucar de novo, mas isso foi por água abaixo rapidamente. Não é só distração, é indiferença total. Nenhum senso de urgência ou cuidado. Eu disse, Ryan, eu não consigo correr atrás da sua irmã, nem carregar roupa pela escada. Preciso que você seja confiável. Ele só murmurava, tá? E voltava a não fazer nada. A louça acumulava. O lixo começava a cheirar. Eu tentava fazer pequenas coisas da cadeira de rodas, limpar bancadas, organizar brinquedos, mas não consigo levantar ou carregar nada. Continuei lembrando. Pedi com calma, depois com firmeza. Nada mudou. Na metade da 3ª semana, cansei de pedir 5 vezes. Disse que ia tirar todos os eletrônicos dele, celular, Xbox, tablet, e que ele só recuperaria quando mostrasse consistência em ajudar. Ele reagiu como se eu tivesse feito algo terrível. Discutiu, disse que era injusto, que eu estava exagerando e que ele não era meu empregado nem babá. Respondi que não era isso, mas que ele mora aqui e todo mundo precisa colaborar quando a situação aperta. Ele saiu irritado. Depois ouvi ele no telefone, provavelmente de um amigo, me chamando de vadia e dizendo que eu estava punindo ele sem motivo. Quando meu marido ligou, contei tudo. Ele concordou que Ryan deveria ajudar mais, mas disse que talvez eu tenha exagerado ao tirar tudo. Perguntei o que eu deveria fazer então, continuar sendo ignorada enquanto a casa desmorona e nossa filha fica sem cuidados. Ele não soube responder, só disse que falaria com Ryan. Ele falou. Ryan pediu desculpas, mais ou menos. Disse que tentaria melhorar, mas naquele tom vazio de quem só quer encerrar a conversa. Dei alguns dias para ver se haveria mudança real. Isso foi há 3 dias. Até agora ele fez um sanduíche uma vez, ajudou a irmã a escovar os dentes uma vez e só. No resto do tempo fica no quarto. Ainda tenta trancar a porta, então tive que tirar a maçaneta. Ele anda pela casa como se fosse vítima, reclamando baixo, mas a casa continua bagunçada e eu continuo fazendo tudo que não dá para ignorar. Minha filha tem acordado mais cedo e está mais carente, o que é compreensível. A mãe dela de repente não consegue andar direito e o irmão a ignora. Ela chora mais, tenta brincar com ele e ele suspira e a ignora. Já vi ela desistir e se afastar. Também peguei o Ryan tentando usar o celular escondido 2 vezes. Não sei se ele tem outro, mas o que eu tinha confiscado apareceu no bolso dele. Perguntei e ele disse que achou que já tinha, merecido de volta.
Nada mudou no comportamento. Tirei de novo e disse que se tivesse merecido eu teria devolvido. Para constar, eu ainda faço o que consigo. Preparo comida sentada, dobro roupas no sofá, até limpei coisas usando muletas. Não desisti completamente. Só percebi que não posso confiar nele se não houver algo que ele valorize em jogo. Até coisas simples como pedir para lavar a louça viram discussões longas. Ele age como se eu estivesse arruinando o dia dele ao pedir ajuda na casa onde ele mora e come. Já tive que subornar para ele fazer coisas básicas. No momento em que paro, ele volta a ignorar tudo. O irônico é que no começo eu nem estava brava. Eu esperava alguma resistência. Sei que ele tem 14 anos e vive grudado em telas, mas achei que ele se importaria o suficiente para ajudar numa situação real. Mas a forma como ele reagiu aos xingamentos, à desobediência, à recusa total, foi o que me atingiu. A casa vive com cheiro de lixo. Faço o que posso, mas não consigo aspirar escadas nem carregar sacos de lixo. A louça acumula mais do que deveria. Passei a usar descartáveis para reduzir a bagunça. Meu marido voltou no fim de semana e conversou com ele pessoalmente. Pedi apoio. Ele falou para o Ryan ajudar mais, parar de esconder o celular e cuidar da irmã sem precisar pedir várias vezes. Ryan concordou. No dia seguinte, meu marido foi embora. E tudo voltou ao mesmo padrão. Agora o Ryan anda dizendo para outras pessoas que sou controladora, cruel e que o trato como escravo. Não menciona que estou de moletas com uma criança pequena e uma casa para manter. Comecei a me perguntar se essa foi a abordagem certa. Não destruí nada dele. Não disse que nunca mais teria de volta. Só disse, mostre que você é confiável e você recupera. Mas se eu ceder agora, a mensagem é clara. Ignore as regras, reclame bastante e no fim você consegue o que quer. E isso não é como funciona aqui. Não comigo. Não depois de eu ter pedido com calma tantas vezes. E sinceramente acho que não é mais sobre tarefas domésticas. É sobre ele decidir se quer ser parte dessa casa ou só um hóspede com privilégios ilimitados. Essa situação me fez repensar muita coisa. Eu apoiei esse garoto. Não me casei com o pai dele para tratá-lo como um acessório. Eu abri espaço na minha vida. Cozinhei para ele, levei a consultas, fui a eventos da escola, discuti com professores por notas injustas. Tudo. Nunca tratei ele como se não fosse meu filho. Não me sinto culpada. Me sinto cansada e decepcionada. As pessoas dizem que adolescentes são preguiçosos, mas também sabem quando alguém está sofrendo. Ele sabe que estou machucada. Me vê de moletas. Ouve a irmã chorando e me vê lutando para chegar até ela. Se ele não se importa o suficiente para ajudar agora, quando vai se importar? Então aqui estou. Casa em caos, tornozelo ainda em recuperação, eletrônicos guardados. Ele age como se eu tivesse arruinado a vida dele. Meu marido tenta agradar os dois lados. E eu fico aqui me perguntando se estou sendo dura demais ou não estou sendo dura o suficiente. Comentários do Reddit. Comentário 1. Tenho 2 filhos adolescentes e isso me parece familiar em alguns aspectos, mas o que torna a sua situação diferente é que você está fisicamente machucada e ele sabe disso. Esse ponto muda completamente a dinâmica. A maioria dos adolescentes é egoísta, sim, mas quando acontece algo sério, geralmente você vê pelo menos um pouco de compaixão. O fato de ele ter simplesmente ignorado você e agido como se ajudar fosse opcional diz muito sobre como ele foi acostumado a se comportar até agora. E eu também me perguntaria como a mãe dele o educa, porque esse tipo de senso de direito não surge do nada. Provavelmente ele tem muito mais liberdade lá, ou pelo menos escuta coisas do tipo você não precisa ouvir ela não é sua mãe de verdade. Isso não justifica o comportamento, mas pode explicar por que ele é tão resistente. Você não está punindo ele. Está mostrando um espelho. Ele só não gosta do que vê. Sinceramente, eu ficaria mais preocupado com até quando seu marido vai continuar em cima do muro. Esse tipo de postura indecisa gera ressentimento. Você não deveria ter que carregar o peso de ser a única adulta responsável da casa e ainda ser a vilã toda vez que alguém precisa ser responsabilizado. Resposta direta, não. Continue firme. Comentário 2. Eu parei de levar isso a sério quando você disse que está de muletas e, mesmo assim, conseguiu juntar e confiscar todos os eletrônicos como se estivesse fazendo uma batida em uma república universitária. Ou seja, você claramente consegue fazer algumas coisas, só não aquelas que considera abaixo de você. Você consegue andar pela casa recolhendo celulares, mas não fazer um sanduíche para sua filha? O mais absurdo é como parece normal para você que seu enteado deva ser seu cozinheiro, faxineiro e babá só porque sua perna está incapacitada. Você está irritada porque ele não atende a cada ordem sua imediatamente. Talvez porque ele percebe que não é seu marido. E não é responsabilidade dele criar sua filha. E sim, ela é sua filha, meia-irmã dele, não responsabilidade dele. Ele não se voluntariou para ser um terceiro pai. Você está usando disciplina como arma para encobrir o fato de que não tinha um plano de apoio e acabou jogando expectativas de adulto em cima de uma criança. E quem realmente precisa acordar para a realidade é o seu marido, que desapareceu quando a situação ficou séria e deixou você lidando sozinha com um adolescente até gerar ressentimento. Comentário 3.
Isso parece um exemplo clássico de uma casa onde o padrasto ou madrasta acaba fazendo todo o trabalho emocional enquanto o pai biológico fica distante até alguém se irritar. Não acho que isso seja apenas sobre tarefas domésticas. É sobre como seu enteado enxerga você. Se ele a respeitasse como figura parental, não estaria escondendo o celular, chamando você de nomes ou fazendo tudo de qualquer jeito. O fato de ele ter ajudado por uma semana e depois simplesmente desistido mostra que ele nunca esteve realmente comprometido em ajudar. Ele só sabia que não podia dizer não de imediato. Quando achou que a pressão tinha passado, ele simplesmente abandonou. E agora está criando uma narrativa em que você é o problema, em vez de olhar para o próprio comportamento. Seu marido parece estar em negação. Dizer para você pegar mais leve é fácil quando não é ele que está de muletas limpando o suco derramado enquanto o filho adolescente está trancado no quarto ignorando todo mundo. Ele precisa parar de ser neutro e começar a agir como pai. Você está fazendo a coisa certa. Não duvide de si mesma. Atualização. Antes de tudo, quero agradecer às pessoas que realmente leram o que eu escrevi e entenderam de onde eu estava vindo. A maioria dos comentários me chamou de coisas que prefiro nem repetir, e muita gente agiu como se eu tivesse jogado meu enteado numa mina de carvão e roubado o cobertor dele. Então, para os poucos que enxergaram o quadro completo, eu agradeço. Ninguém na minha vida real me deu esse tipo de apoio, e isso significou muito. Agora, a atualização. Depois da postagem, nada melhorou. Ryan continuou testando limites, fazendo as coisas pela metade ou sabotando. Pedi para ele cozinhar macarrão. Ele não colocou água suficiente. O macarrão virou uma massa grudenta. Depois derrubou a panela e quebrou um dos meus pratos melhores. Foi o segundo prato naquela semana. Eu estava limitada pelo tornozelo, mas não cega. Vi ele desperdiçar ingredientes, ignorar o tempo de preparo e depois dar de ombros quando pedi para limpar. Então eu zerei tudo. Qualquer progresso que ele tinha feito para recuperar os eletrônicos foi anulado. Deixei claro que fazer as coisas errado de propósito ou pela metade não conta. Ele não gostou. Voltou a se recusar, se fechou completamente, ficou sentado no chão com fones de ouvido, mesmo depois de eu já ter tirado o celular dele 2 vezes naquele dia. Tive que entrar e pegar da mão dele. Quando eu disse que os eletrônicos ficariam guardados por mais tempo, ele perdeu o controle. Gritou comigo, me chamou de louca e disse que eu o tratava como um cachorro. Eu respondi, se você quer viver aqui e ser tratado com respeito, então haja como tal. Você teve várias chances. A resposta dele foi, você não é minha mãe. É só uma mulher com quem meu pai se casou. Isso me atingiu. Eu já estava no limite, tentando manter minha filha segura e a casa funcionando. Ouvir isso, depois de tudo que venho fazendo, pareceu a prova final de que ele nunca me respeitou. Eu perdi a cabeça. Disse que talvez fosse por isso que a mãe dele o abandonou e que não era à toa que as pessoas se afastavam. Que ele tornava tudo impossível. Ele tentou retrucar, então mandei ele sair. Disse, se você não consegue seguir regras básicas desta casa, então fique lá fora até conseguir. Ele saiu sem casaco. Achei que ficaria um tempo na varanda e voltaria quando se acalmasse. 1 hora depois, abri a porta. Ele estava lá, tremendo de frio e claramente mal deixei ele entrar, mas disse que não faria nada além disso. Nada de chá, toalha ou consolo. Ele ficou na sala, pingando água no chão, e eu voltei a ficar com minha filha. Ele não disse nada, subiu e bateu a porta. Na manhã seguinte, ele estava com febre. Não quis comer. Suava e sentia frio ao mesmo tempo. Mandou mensagem para o pai, escondendo o celular de novo, e aí começou o verdadeiro problema. Meu marido voltou mais cedo do trabalho. Assim que entrou em casa, pegou nossa filha no colo, passou por mim como se eu não existisse e foi direto para o quarto do Ryan. Nem perguntou do meu tornozelo, nem como as coisas chegaram a esse ponto. Nada. 2 horas depois, descobri que ele tinha levado o Ryan ao pronto atendimento. Quando voltou, explodiu. Gritou comigo, disse que eu tinha perdido a cabeça. Perguntou que tipo de pessoa coloca um adolescente doente para fora no frio e disse que eu poderia ter causado algo sério. Disse que eu agi como uma louca, que estava abusando da situação e que se a enfermeira tivesse se preocupado o suficiente, poderia ter me denunciado. E ele não a culparia. Me chamou de burra mais de uma vez. Depois disse que todas as regras que eu tinha imposto ao Ryan estavam encerradas. Sem mais castigos, sem lista de tarefas, sem proibição de eletrônicos. Ele pegou o celular do Ryan da minha gaveta trancada e devolveu na minha frente. E então disse, se você mexer nas coisas dele de novo, eu vou pegar suas chaves e sua carteira e ligar para sua irmã vir ficar com você até isso sarar. Também disse que eu precisava de terapia, mas não de forma preocupada e sim como um ataque. Nossa filha, que estava grudada em mim há semanas, agora não para de seguir o pai. Eu entendo. Ele não estava aqui quando tudo desmoronou. Ela está feliz que ele voltou. Mas ainda dói ver que agora ela se agarra a ele como se eu fosse só um objeto de fundo. Parece que eu perdi tudo, autoridade, respeito, até meu espaço dentro da casa. Enquanto isso, Ryan anda como se tivesse vencido. E talvez tenha mesmo. Nem tenta esconder o quanto me odeia. Deixa bagunça de propósito, bate portas e quando peço ajuda. Ele faz carinho no cachorro na minha frente e diz baixinho. Não se preocupa, eu não vou deixar ela te expulsar também. Eu não reajo. Não adianta.
Falei para meu marido que isso não está funcionando. Que o Ryan não está só sendo rebelde, ele está sendo cruel de propósito. Ele revira os olhos e diz que é só um adolescente e que eu fui dura demais. Eu quis dizer, e eu? Você nem perguntou como eu dei conta de tudo enquanto você estava fora. Mas já sei a resposta. Ele não se importa agora. Ele tem dormido no sofá. Eu não pedi. Ele simplesmente parou de ir para o quarto. Não sei se é culpa, raiva ou comodidade. Ele só fala comigo quando é sobre a criança ou algo prático. Perguntei se ele pretende ir embora. Ele disse, você precisa parar de agir como se tudo fosse culpa dos outros. Eu voltei e reli minha postagem original. Ainda não acho que pedi algo extremo ao Ryan. Não pedi para ele criar a irmã, nem assumir tudo, nem limpar a casa inteira. Pedi ajuda quando eu não podia. E quando ele se recusou, tirei privilégios. Expulsá-lo por 1 hora foi duro? Talvez. Mas ele não estava doente quando saiu. Estava com raiva. E se eu não tivesse aberto a porta, ele não teria entrado. Ele não foi trancado para fora. Escolheu ficar lá fora para provar um ponto. Eu só não corri para confortá-lo, porque eu também não tive esse luxo. Quanto mais penso, mais me pergunto. Por que ninguém questiona por que um adolescente de 14 anos achou normal ignorar tudo enquanto a madrasta estava fisicamente incapaz? Por que o foco está em como lidei com o comportamento dele, em vez de porque ele achou que podia desrespeitar alguém que o alimenta? Cuida dele e abriu espaço para ele na família? Se eu pudesse mandá-lo para algum lugar mais disciplinado, eu mandaria. Acho que ele precisa aprender que as pessoas não existem para servi-lo, especialmente mulheres. Fui acusada de fugir das minhas responsabilidades e jogar a parentalidade em cima de uma criança, mas não foi isso que aconteceu. Eu estava tentando ensinar o básico, colaboração, e ninguém me apoiou. Agora estou presa em uma casa onde não tenho voz. Sou ressentida pelo garoto que tentei apoiar, ignorada pelo homem que prometeu ser meu parceiro e lidando com uma criança pequena que reflete atenção, chorando e correndo para o pai quando tento abraçá-la. Então Reddit, me digam. Eu sei como isso parece. Sei o que estão dizendo. Mas eu não fiz nada disso por crueldade. Não planejei machucar ninguém. Eu estava tentando ensinar algo que ninguém mais ensinaria. Eu não ia simplesmente mimá-lo. Alguns de vocês entenderam meu lado. Então me digam agora, fui eu que destruí tudo ou sou só a única pessoa que se recusou a fingir que estava tudo bem? Porque estou começando a me culpar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Então você o deixou para fora no frio, negou ajuda, viu ele ficar doente e justificou dizendo que você também não recebeu ajuda. Que lógica é essa? Isso não é educação. É vingança. Você quis que ele se sentisse pequeno e impotente porque você se sentiu desrespeitada. E esse é um motivo assustador para alguém que está criando crianças. E o seu marido também errou por não ter organizado nada antes de sair por 2 semanas de cada vez. Vocês dois falharam com esse garoto. Mas, ao contrário de você, pelo menos ele agora está fazendo alguma coisa, te confrontando, intervindo e colocando um fim nessa situação. Você está irritada porque ele não perguntou como você estava, já que priorizou levar o filho doente ao hospital. Não é do jeito que você está pensando. Isso deixou de ser sobre ensinar responsabilidade no momento em que você começou a zerar o progresso dele e falar dele como se fosse um funcionário ruim. Você soa como uma chefe punindo alguém por faltar ao trabalho, não como uma madrasta guiando um adolescente em uma situação difícil. Ele precisava de ajuda. Você queria obediência. E você ainda se pergunta por que ninguém está do seu lado. Comentário 2. Tem muita coisa pesada aqui, mas o que mais chama atenção é o quanto você parece isolada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você é a pessoa de fora nessa casa, e ninguém nem tenta mais disfarçar isso. Ryan diz que você é só uma mulher com quem o pai dele se casou, e seu marido passa por você como se fosse um móvel. Isso deve ser horrível, especialmente depois de tanto esforço invisível por tanto tempo. Não acho que você seja insensível. Acho que você está cansada de ser invisível até que algo dê errado. Dito isso, você forçou demais a situação. Ele tem 14 anos, e você tentou colocá-lo no lugar de um adulto. Quando ele não conseguiu lidar com essa pressão, você o puniu em vez de reavaliar. Então ele reagiu mal, e você respondeu com frieza, não com compaixão. Isso virou uma espiral que agora ninguém consegue desfazer. Vocês precisam de terapia, não individual, mas familiar. Porque isso não é só sobre um tornozelo quebrado. São anos de ressentimento, tensões de uma família reconstruída e expectativas não ditas que se tornaram tóxicas. A febre não foi o desastre. A forma como todos lidaram com a situação foi. Comentário 3. Você fala em ensinar responsabilidade, mas o que vejo é alguém tentando disciplinar um adolescente até a maturidade como se isso fosse um castigo a ser conquistado. Responsabilidade vem de orientação, não de ressentimento. Ele falhou em uma tarefa e você zerou o progresso dele. O que você é, a gerente dele? Você esperou que ele ocupasse o lugar de um adulto quando o adulto de verdade, o pai dele, não estava presente. Isso não é justo. E em vez de ajustar as expectativas quando deu errado, você insistiu, fazendo ele se sentir indesejado na própria casa, negando conforto quando ele ficou doente. Você levou tudo para o lado pessoal e depois tentou justificar como uma lição.
Isso deixou de ser sobre educar há muito tempo. Virou uma disputa que você não podia perder. O dano não é só na sua relação com ele. É no seu casamento também. Seu marido não confia mais em você para tomar decisões e, sinceramente, pelo que você descreveu, dá para entender o porquê. Atualização 2. Eu sabia que voltar aqui ia mexer com tudo de novo, mas sinceramente já não me importa mais. Depois da última atualização, fui inundada com ainda mais mensagens privadas e respostas cheias de ódio. Muitas delas piores do que qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Nem era uma raiva exagerada, era algo estranhamente arrogante, como se as pessoas estivessem se sentindo bem em humilhar um desconhecido. E não estou falando de quem fez críticas honestas no primeiro post. Eu ouvi essas opiniões, mesmo não concordando com tudo. Estou falando dos comentários mais recentes, de gente que claramente só queria alguém para odiar. Pessoas me acusando de abuso, de ser maligna, de coisas muito além do que eu realmente escrevi. A maioria parece gente solitária e amarga, que desconta isso em quem puder na internet. Acho que eu fui um alvo fácil naquela semana. Enfim, essa atualização não é para me defender. Eu não devo nada a ninguém aqui. Só quero registrar o que aconteceu desde então, porque tomou um rumo que eu não esperava e ainda estou tentando entender o que fazer. Depois de toda a situação da febre e da explosão do meu marido, nada voltou ao normal. Se algo mudou, foi para pior. A tensão estava no ar. Fui excluída de tudo que envolvia o Ryan. Consultas, escola, refeições. Se meu marido podia resolver sozinho, ele resolvia. Ele só me respondia com palavras curtas. Dormia no sofá. Nem levava o próprio prato até a pia quando eu fazia o jantar. Era como dividir a casa com um estranho que te despreza, mas não diz isso abertamente. Mesmo assim, eu precisava continuar funcionando. Meu tornozelo estava melhorando, mas eu ainda não tinha mobilidade total, e eu tinha uma criança pequena para cuidar. Ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda. Só ficavam esperando ver se eu ia errar de novo. Uma hora eu não aguentei. Fui dormir no quarto da minha filha. Disse ao meu marido que não ia mais agir como mãe de um garoto que me desrespeita abertamente nem conviver como esposa de um homem que se recusa a lidar com isso. Ele respondeu, faz o que você quiser. Então eu fiz. Coloquei uma tranca na porta por dentro, instalei um portão de bebê e transformei aquele quarto em um espaço só meu e da minha filha. Nem o cachorro entrava por um tempo. Eu precisava de distância de todos. Nessa mesma época, comecei a cortar o acesso do Ryan à minha filha. Não pedi mais para ele cuidar dela, nem deixei que participasse das rotinas dela. Sem histórias antes de dormir, sem brincadeiras juntos. Quando ele tentava se aproximar, eu dizia, você tem seus eletrônicos, talvez eles façam companhia. Ele percebeu rápido. Um dia veio até mim e disse, eu nem ligo mais. Eu respondi, ótimo. Então estamos na mesma página. Ele não falou comigo pelo resto da semana. Foi aí que as coisas pioraram de novo. Eu disse ao meu marido que estava cansada de andar em ovos. Perguntei diretamente, vamos continuar fingindo que está tudo bem ou vamos resolver isso? Ele só me olhou sem responder. Então eu falei o que eu queria, que se o Ryan não conseguisse respeitar a família, então não deveria fazer parte dela. A conversa terminou comigo dizendo, você precisa escolher. Seu filho, que não faz nada, me xinga e se esconde atrás de telas, ou sua esposa e sua filha, que mantiveram essa casa funcionando. Ele se levantou, fez uma mala e saiu com o Ryan naquela mesma noite. Não disse para onde ia. Não deu notícias no dia seguinte. E até agora, enquanto escrevo isso, não voltou. Eu sei como isso soa. Sei que muita gente já está pronta para dizer que sou fria, abusiva, amarga. Podem falar, vocês já decidiram quem eu sou. Mas eu faço a mesma pergunta que fiz a ele. Qual é o sentido de continuar casada com alguém que não te defende? Que te desautoriza na frente de uma criança, desfaz punições e depois age como se o problema fosse você por não ser doce o suficiente? E quanto ao Ryan, eu não o coloquei em um lugar abusivo. Pedi ajuda na própria casa enquanto eu estava machucada. Quando ele se recusou, tirei privilégios. Quando respondeu mal, houve consequências. Eu não bati nele. Não o deixei passar fome. Não o expulsei de forma permanente. Mas aparentemente impor qualquer expectativa me tornou a vilã. Eu vi até onde as pessoas vão para proteger uma criança de qualquer desconforto. E também vi como pouco se importam quando o adulto que sustenta tudo começa a desmoronar. O que mais me revolta é como minha filha foi apagada nisso tudo. Ela parou de pedir pelo Ryan. Voltou a ficar grudada em mim, até que meu marido apareceu na semana passada para pegar algumas coisas, e ela correu para ele como se eu nem existisse. Ele nem olhou para mim. Pegou ela no colo e disse que voltariam depois. Quando voltaram, perguntei o que tinha sido aquilo. Ele disse que foram jantar, porque era bom estar com alguém que não estivesse sempre irritada. Foi o fim da conversa. É até irônico pensar nas pessoas na internet me chamando de abusiva, enquanto um homem adulto ignora a esposa machucada, abandona a casa e corta qualquer conexão emocional. Mas ele vira o herói porque deixa um adolescente jogar videogame sem responsabilidades. Entendi. Ryan não voltou até agora. Meu marido aparece a cada poucos dias para pegar roupas, às vezes ver nossa filha, mas não acho que ele pretende ficar. Ele não disse diretamente, mas dá para perceber. Eu dei um ultimato, e ele levou ao pé da letra.
Então vamos parar de fingir que isso é só uma diferença de opinião sobre educação. Isso é sobre um homem que não quis lidar com a parte difícil de uma família mista, que se afastou quando eu me machuquei e só voltou para agir como salvador. E um garoto que aprendeu que para vencer, basta resistir mais tempo do que quem está exigindo algo dele. Se eu for odiada por dizer isso, que seja. Não há final feliz aqui. A casa está meio vazia. Minha filha continua perguntando pelo pai. Eu digo que ele volta logo, mas nem eu acredito mais nisso. Nem sei se quero que volte. Eu não comecei essa guerra. Eu reagi a um garoto que parou de colaborar e me desrespeitou repetidamente, e a um marido que tratou meus limites como sugestão. Se isso me torna cruel, então talvez crueldade seja simplesmente se recusar a continuar sendo pisada enquanto sorri. Não sei o que vem agora. Não entrei com nenhum processo. Estou em um limbo, mas não me arrependo. Eu queria um lar onde fosse respeitada. O que eu tive foi um lugar onde fui tratada como substituível. Talvez seja melhor que esteja desmoronando. Pelo menos ninguém está mais fingindo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você perdeu completamente o rumo no momento em que isso deixou de ser sobre educar e passou a ser sobre punir. Eu fui um enteado em uma casa assim. E não foram as tarefas que destruíram tudo. Foi a forma como eu era constantemente lembrado de que era de segunda categoria. Aquele quarto do qual você o excluiu não era só o quarto da sua filha. Era uma metáfora para a casa inteira. Você o excluiu, e ele entendeu o recado com clareza. Seu marido fez uma escolha, sim, mas talvez fosse a única que restava. Você transformou a casa em uma disputa de poder em vez de uma família. Não importa se o Ryan respondeu mal ou foi desrespeitoso. Você decidiu que ele não merecia paciência. E agora está surpresa porque os dois foram embora. Você não foi abandonada. Você os empurrou para fora e depois veio falar sobre o frio lá fora. Comentário 2. Vocês dois prejudicaram esse garoto. Você, por tratá-lo como um problema a ser controlado, em vez de uma pessoa a ser criada. E seu marido, por ficar semanas fora e deixar toda a situação nas suas mãos. É fácil dizer escolha sua esposa quando o garoto está sendo permissivo. Mas entre o que ele deveria escolher? Um filho que não obedece ou uma parceira que usa a educação como arma? Você fala de respeito como se fosse algo automático. Respeito se conquista, e é muito fácil perder quando você começa a agir mais como uma carcereira do que como uma mãe. O mais triste é que o garoto provavelmente teria colaborado se algum de vocês realmente o tratasse como família. Mas um se ausentou e o outro declarou guerra. O que você esperava que acontecesse? Comentário 3. Quanto mais eu leio, mais claro fica em você precisava vencer. Tudo o que aconteceu, desde zerar o progresso até afastar o Ryan da irmã, foi sobre punir a desobediência, não sobre criar uma criança. Você o tratou como um funcionário insubordinado e depois ficou irritada porque ele não te respeitava como figura parental. O pior é o quanto isso pareceu calculado. Tirar o acesso dele à irmã não foi para protegê-la, foi para machucá-lo. O mesmo vale para o quarto trancado. O mesmo vale para as respostas irônicas ao seu marido. Você não estava educando. Estava administrando um desequilíbrio de poder. O Ryan pode ter sido preguiçoso. Seu marido pode ter sido ausente. Mas você transformou sua casa em uma guerra fria e depois se surpreendeu quando o outro lado desertou. Atualização 3. Eu não planejava postar de novo, mas algumas coisas aconteceram em sequência e sinto que esse capítulo merece ser encerrado da forma certa. Também sei que muita gente que está lendo isso já formou uma opinião sobre mim. Tudo bem, essa atualização não é para essas pessoas. É para o pequeno grupo que realmente leu o que escrevi, entendeu o que eu estava descrevendo e deu conselhos que não eram só barulho. Depois da minha última atualização, meu marido não voltou. Não de verdade. Ele pegou algumas roupas, documentos e parou de fingir que estávamos caminhando para alguma reconciliação. Ele escolheu o filho, e não vou suavizar isso, escolheu a conveniência em vez da responsabilidade. Quando as coisas ficaram difíceis, quando eu estava machucada e precisava de apoio, quando nossa filha precisava de estabilidade, ele foi embora e chamou isso de autopreservação. O que mais dói é a facilidade com que ele reescreveu a história. Segundo ele, eu tornei a casa insuportável. Eu criei o conflito. Eu afastei o filho dele. Nenhum reconhecimento de que eu segurei tudo sozinha enquanto me recuperava com metal no tornozelo. Nenhum reconhecimento de que o Ryan se recusava a ajudar, desperdiçava comida, quebrava coisas e me desrespeitava abertamente. Aparentemente nada disso importava. A única coisa realmente boa que saiu de tudo isso foi minha filha. Ponto final. Ela me manteve firme quando todo o resto desmoronou. Toda vez que eu duvidava de mim, eu lembrava que não desisti. Quando ficou difícil, eu continuei por ela. Cozinhei de moletas. Limpei quando nem deveria estar em pé. Eu apareci. Meu marido não. Depois que ele saiu oficialmente de casa, eu procurei a família dele. Não falei mal dele. Expliquei o que aconteceu de forma direta. Minha lesão, a falta de ajuda, a pressão e o colapso da situação. Não recebi apoio. Fui silenciada. Uma tia disse, adolescentes são difíceis. Como se isso apagasse todo o resto. Foi aí que parei de me importar com o que qualquer pessoa do círculo dele pensa. Mudei minha mentalidade. Parei de esperar compreensão e comecei a me preparar para a realidade. Semanas depois, ele voltou com papéis.
Divórcio. Não queria terapia. Não queria mediação. Queria sair rápido e limpo. E também queria a guarda total da nossa filha. Foi aí que a situação ficou realmente feia. Ele me acusou de ser instável. Disse que eu maltratava emocionalmente o Ryan. Alegou que minhas punições beiravam abuso. O advogado dele reforçou essa narrativa, dizendo que eu era vingativa, inflexível e um risco. Não vou fingir que isso não me abalou. Sentar naquele escritório e ouvir alguém desmontar meus piores momentos, ignorando tudo que levou até eles, foi brutal. Mas fatos importam. Registros médicos importam. Mensagens importam. Linha do tempo importa. O juiz ouviu quando meu advogado explicou minha lesão, a ausência do meu marido e as expectativas colocadas sobre mim. Ouviu quando ficou claro que eu nunca machuquei o Ryan, nunca o privei de comida e nunca o abandonei permanentemente. Consequências não viram abuso só porque alguém não gosta delas. A acusação de abuso não se sustentou. O que pesou foi a realidade de que meu marido ficava semanas fora, mesmo agora, que dependia de outras pessoas para cobrir suas ausências, que nossa filha estava principalmente comigo de forma consistente, que apesar de tudo ela estava bem cuidada, estável e emocionalmente vinculada a mim. Eu não consegui a guarda total. Lutei por isso, mas o tribunal decidiu por guarda compartilhada com horários definidos, regras claras e pensão alimentícia de verdade, não simbólica. Quando a decisão saiu, meu ex-marido parecia surpreso. Ele realmente achou que sairia com tudo e me deixaria sem nada. Em vez disso, saiu com responsabilidades que não queria e obrigações das quais não pode fugir. O Ryan mal foi mencionado na decisão final. Ele virou pano de fundo de um processo que, na verdade, não era sobre ele, por mais que meu ex quisesse que fosse. Depois que tudo terminou, voltei a ler alguns comentários das minhas postagens. Os mais cruéis ainda me irritam. A indignação performática, as pessoas projetando os próprios problemas na minha vida. Mas houve alguns que ficaram comigo, não dizendo que eu estava perfeita, nem que eu era irrecuperável, mas aconselhando a focar em estabilidade, documentação e proteção do meu futuro. Essas pessoas estavam certas. Agora estou reconstruindo. Meu tornozelo já se recuperou o suficiente para eu andar normalmente na maioria dos dias. A casa está mais silenciosa, menos tensa. Minha filha está se adaptando. Ela ainda pergunta pelo pai, e eu não há enveneno contra ele. Digo que ele a ama, porque independentemente de como ele me tratou, ela merece paz. Eu me redefini como a base estável. Não de forma teatral, mas no dia a dia. Rotina, consistência, calma. Coisas que eram impossíveis em uma casa cheia de ressentimento e esforço pela metade. Meu ex ainda se coloca como vítima quando convém. Ainda diz que eu sou difícil. Ainda se apresenta como quem escapou. Eu não corrijo mais. Quem me conhece sabe a verdade. Quem não conhece nunca iria entender mesmo. Quanto ao Ryan, ele não faz mais parte da minha vida, e eu aceitei isso completamente. Algumas pessoas aprendem com consequências mais tarde do que outras. Isso não é mais problema meu. Não vou fingir que agi perfeitamente em todos os momentos. Mas também não aceito a ideia de que se recusar a ser desrespeitada te torna alguém perigoso. Eu não perdi minha família. Eu me afastei de pessoas que não sabiam lidar com responsabilidade. Se alguém tirar algo da minha história, que seja isso. Sacrifício nem sempre é recompensado, e paciência não é infinita. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é parar de se explicar e começar a construir um futuro sem as pessoas que se recusam a estar presentes. Para os poucos que deram conselhos sinceros no começo, obrigada. Vocês ajudaram mais do que imaginam. Para o resto, fiquem com suas opiniões. Eu terminei de me explicar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você conseguiu o resultado: divórcio, guarda compartilhada, legalmente isenta, e ainda está com raiva. Isso diz muita coisa. Você queria mais do que justiça, queria sair por cima. E, como isso não aconteceu, escreveu como se o mundo te devesse algo por sobreviver às próprias decisões. Você nunca fala sobre como teria sido tentar resolver as coisas com o Ryan. Só fala de punições, consequências, reinícios e isolamento. E quando seu marido finalmente tomou uma atitude, você viu isso como traição em vez de alívio. Foi por isso que você perdeu a família. Não porque você era rígida, mas porque transformou a casa em um campo de batalha e chamou isso de ensinamento. Cada texto parece de alguém que queria vencer, não resolver. E é por isso que você está sozinha com sua filha enquanto seu ex se distancia emocionalmente. Você queimou a ponte e ainda ficou com os fósforos. Comentário 2. Ele simplesmente foi embora quando você estava machucada e sobrecarregada. Não te culpo por ter desistido, mas não vamos fingir que você não exagerou quando as coisas ficaram difíceis. Em vez de exigir ajuda do seu marido, você canalizou toda essa raiva para o Ryan. E sim, ele era um adolescente respondão, mas não foi ele que se casou com você. Foi o pai dele. Você está com raiva porque o sistema legal não o puniu. Está amarga porque o Ryan pôde ir embora sem nunca pedir desculpa. Mas acho que a dor real é que você não teve justiça, só papelada. Comentário 3. Seu ex abandonou a responsabilidade de ser pai e achou que chamar você de instável no tribunal resolveria isso. Seu enteado agiu como um colega de casa mimado e viciado em Wi-Fi, e você assumiu o papel de carcereira, com sistema de pontos para tarefas e quartos trancados. Ninguém lidou bem com isso. Ninguém.
Toda essa situação foi de 3 pessoas se recusando a fazer a sua parte e depois culpando as outras 2. O que incomoda é que você ainda escreve como se não tivesse feito nada de errado. Você afastou um adolescente, usou sua filha como instrumento, desafiou seu marido a ir embora, e ele foi. Você quer que as pessoas digam que você estava certa. Mas, mesmo tendo a decisão favorável na justiça, você ainda perdeu seu casamento e fragmentou a família. Então, parabéns por estar legalmente em dia. Mas não finja surpresa pelo fato de todo mundo ter ido embora. Você também tornou o ambiente insuportável.